Louvado seja o nome do Senhor. Nós queremos convidá-lo a meditar na palavra do Senhor conosco nessa série Nosso Pai Nosso. Na certeza de que Deus está abençoando as nossas vidas, compreendendo o que é oração. Falar sobre oração é um grande desafio. Não tem como falar daquilo que você não conhece. Então é preciso que, ao falarmos, nós de fato possamos conhecer e entender este mecanismo, esta oportunidade, instrumento tão maravilhoso que Deus nos dá de termos relacionamento com Ele. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo de número 6, versículo de número 10. O tema da mensagem é: faça-se a tua vontade, Senhor, tanto nos céus como na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Mateus capítulo 6, nós lemos aqui toda a oração mais uma vez, frisando aqui o verso 10. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aleluia. Verso 10, irmãos, então ele diz: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Meus amados irmãos, certamente uma pergunta que muitos fazem neste momento é: como saber a vontade de Deus para a minha vida? Como descobrir então, pastor, a vontade de Deus? E esta é realmente uma pergunta que nós precisamos tentar respondê-la ao longo da mensagem, e eu tenho certeza que você irá entender. Mas quando falamos de oração, nós estamos falando de um relacionamento. Como entender a vontade de alguém que você não conhece, que você não se relaciona? Então a oração, mais do que tudo, é um relacionamento com Deus, onde nós nos aproximamos da presença do Senhor. E é por isso que Jesus, quando nos ensina aqui a orarmos, Ele disse: olha, entra na tua casa. Melhor, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Oração é essa intimidade, onde nós tiramos um tempo especial, como um tempo de oportunidade para estar falando com Deus. E olhe só, você não abre o coração para qualquer pessoa. Você não vai falando da sua intimidade para qualquer pessoa. Eu tenho certeza que na verdade você tem facilidade de abrir o coração, mas com pessoas que você confia. Por que não dizer que você ama? Então, se você consegue abrir o coração para Deus, é porque você confia em Deus. Se você consegue falar das coisas mais íntimas do seu coração, é porque você ama a Deus. E amar e confiar pressupõe relacionamento, dia a dia caminhando com o Senhor. Infelizmente hoje muitas pessoas estão usando uma moda não muito boa da terceirização. Tipo assim: irmão, ora por mim lá. Não, quando você for na igreja, pede o pastor para orar por mim. Nada contra você de fato pedir para que alguém ore por você, mas cuidado com a terceirização. O que é terceirização? É quando você pede para alguém orar, mas você mesmo não ora. Você mesmo não clama. A pessoa ali não ora, não clama, mas ela pede para alguém orar. Isso é terceirizar a oração, para que outro faça algo que é tua responsabilidade. A oração é um momento de intimidade com Deus. Mas aqueles que não conseguem orar, eu reconheço. Aqueles que não dão conta, que estão totalmente incapacitados de fazer uma oração. Portanto, eles devem de fato recorrer àqueles que podem ajudar. E quando nós recorremos a alguém que pode ajudar, certamente alguém vai te instruir a respeito de como deve ser esta oração.
E o nosso tema que nós queremos abordar dentro da oração do Pai Nosso é: faça-se a tua vontade. É o tema da nossa oração, da nossa pregação. E certamente esse é um dos temas mais difíceis, porque fazer a vontade de Deus pressupõe anular a minha própria vontade. E aí nós mexemos num vespeiro, né? Como assim, pastor? Anular a minha própria vontade? Quantas pessoas se recusam a acreditar que se deve fazer a vontade do Senhor, e então eles dizem: não, a oração move o coração de Deus. Você já ouviu essa afirmação, não é verdade? Ah, pastor, a oração move o coração de Deus, e pressupõe-se com isso que eu vou orar e Deus vai mudar a vontade dele. Deus vai fazer coisas que ele não estava disposto a fazer, mas porque eu orei, Deus então vai fazer. E será que é isso mesmo que Jesus está nos dizendo? Que a oração vai mover ou mudar até mesmo o coração de Deus? Certamente que não. A oração é para que Deus cumpra a sua vontade em nós. Mas nós nos armamos de artifícios para meio que ajudar Deus nas tomadas de decisão, ou naquilo que Deus não está conseguindo fazer corretamente, e levantamos esta declaração, né? A oração muda o coração de Deus. Não, a oração não muda o coração de Deus, a oração muda o nosso coração, o meu e o seu coração. É isto que a oração vai fazer. E qual é a base? A base é a declaração de Jesus: faça-se, Senhor, a tua vontade, tanto aqui na terra como no céu, Senhor. E a gente pode trazer alguns princípios a partir desta declaração. O primeiro é que o reino do pecado que está abundante neste mundo, ele terá um fim quando a vontade de Deus sobressair a nossa vontade. O que eu estou dizendo é que quando a vontade de Deus sobressai, nós nos tornamos mais santos e preparados para testemunhar do amor de Deus. Como que eu posso testemunhar para os pecadores se eu não estou disposto a ser santo diante dos pecadores? E para ser santo diante dos pecadores, eu preciso que a vontade de Deus seja completa em mim, que Ele realize em mim a sua vontade. Eu não posso deixar que a minha vontade sobressaia. Mas o pecado, ele reina nos nossos corpos, porque, como diz Paulo em Romanos capítulo 6, mesmo que nós tenhamos sido convertidos, mas ainda os requisitos do pecado estão presentes, tentando sempre fazer com que os meus membros sejam instrumentalizados para o pecado, com que o meu braço seja usado para o pecado, com que as minhas pernas sejam usadas para o pecado, com que os meus olhos sejam usados para o pecado, com que a minha boca seja usada para o pecado. Mas a própria palavra vai nos dizer que todo o nosso corpo precisa ser usado para a glória do Senhor. Por inteiro, o nosso corpo, ele precisa ser usado para a glória do Senhor. Mas para que isso aconteça, alguém precisa morrer. E quem precisa morrer, senão a nossa própria vontade, o nosso próprio eu? Jesus já dizia em Mateus capítulo 16, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. E esse negar-se a si mesmo é negar-se a sua própria vontade. O segundo princípio que nós aprendemos aqui, irmãos, é que a oração, ela é concedida, não para que Deus faça a nossa vontade, mas para que Deus faça a vontade dEle. Sim, Ele nos dá a oração como um instrumento para que a vontade dEle seja feita. Ou seja, nós oramos e pedimos: Senhor, faça-se a tua vontade, porque o princípio é que a vontade de Deus é muito melhor do que a nossa vontade, do que o nosso próprio querer, meus amados irmãos. Sim. Quem é que conhece todas as coisas? Quem é que consegue ver no escuro? Quem é que consegue enxergar o futuro? Quem é que consegue até mesmo ver por trás de uma parede?
Quem é que consegue penetrar os corações? Quem é que consegue descobrir todas as coisas, senão o próprio Criador de todas as coisas? E então vamos entender que Ele é santo, justo e bom, e que Ele sabe o que é melhor para nós. Isso é um exercício de fé, um exercício de dependência do Senhor, mas é por isso que está aqui na oração. A oração é esse mover de Deus em nossas vidas, em nossos corações, para que nós não venhamos a tropeçar. Mas para que nós não venhamos a tropeçar, é necessário que nós estejamos com a atitude correta. E diante de Deus, a atitude correta é: Senhor, não seja feita a minha vontade, mas sim a tua vontade. O Senhor reina soberano na minha vida. Terceiro princípio que nós podemos ver aqui, irmãos, aprender a partir dessa declaração, é que nós somos da terra. Portanto, nós estamos em um local pecaminoso. Que a vontade de Deus seja feita na terra como nos céus. Os céus aqui é o lugar de santidade, ali Deus reina. Mas e aqui na terra? Aqui na terra há o pecado. Quando penetrou no mundo, quando os nossos pais, Adão e Eva, pecaram, esse pecado, ele abrange, ele alcança toda a criação. Não é que ele destrói completamente, não. Ele não consegue destruir completamente, mas ele está presente de maneira abrangente em todas as coisas. É por isso, meus amados irmãos, que há lugares que conseguem ainda transparecer a beleza do Senhor. Há lugares que você chega e diz: quanta beleza num só lugar. Uma floresta bonita, cheia de pássaros, silvestres, cada espécie mais linda do que a outra. Mas há lugares inóspitos, desérticos, como o Saara, por exemplo, onde a vida neste lugar só calor durante o dia e frio terrível durante a noite. São reflexos de como este mundo ele foi alcançado pelo pecado, como essa terra foi alcançada pelo pecado e alcançou também os seres humanos, que vivem esse grande dilema entre servir a Deus e servir a si mesmos, entre amar a Deus e amar a si mesmos, ao seu próprio coração, aos seus projetos de vida, né? Mesmo que muitos neguem, dizer: não, pastor, meu desejo é servir ao Senhor, mas vira e mexe está caindo no pecado, porque lá no fundo do coração ainda estão distantes do Senhor. Deus tenha misericórdia de nós. Quarto princípio nos diz que desde a criação nós somos dependentes da orientação de Deus. Prossegue o princípio anterior: se nós somos da terra e essa terra é pecaminosa, logo nós precisamos da orientação do Senhor. Quando Deus fez o primeiro casal e colocou no jardim, Deus lhe deu ordens. Deus não poderia criá-los e deixá-los num lugar lindo, maravilhoso, mas sem dizer a eles o que eles deveriam fazer. Eles estariam perdidos se não tivesse a orientação de Deus naquele momento. Olha, eu estou aqui. Adão poderia dizer: vejo muitos animais, muitas florestas, coisa linda, mas então, o que eu vou fazer? Deus chega para ele e diz: Adão, eu quero que você cultive a terra. Adão, eu quero que você governe este lugar. Adão, eu quero ter um relacionamento com você. Adão, eu quero que você tenha relacionamentos maravilhosos com as pessoas que estão ao seu redor. E eu vou te dar uma esposa para você cuidar dela, para você estar protegendo e amando esta mulher. Eu quero que você construa uma família, que aqui seja um lugar de bênçãos. Deus fez uma aliança com Adão, mas mais do que isso, Deus deu a ele uma orientação, um senso de direção. E eu tenho certeza que todas as vezes que essa palavra chegar ao coração de uma pessoa que nunca leu a Bíblia, ou que conhece muito pouco da palavra do Senhor, é alguém que vai se perguntar: é verdade, eu preciso saber qual o meu propósito na vida. É verdade, eu preciso saber o que Deus quer de mim.
Como que Deus quer me usar? Isso me faz lembrar a história da conversão de um dos maiores pregadores da história, D.L. Moody. Um homem, um jovem ainda, que foi para uma conferência de pregações, e o pastor pregava e falava sobre Deus, e quando o pastor então desafiou aquela multidão a entregar a vida para Jesus, apenas um único jovem veio à frente, chorando e dizendo: eu quero entregar a minha vida para Jesus, eu quero conhecer a vontade de Jesus para a minha vida. O pregador ficou muito triste, mas mal sabia ele que estava nascendo ali um dos maiores pregadores da história, que iria pregar para milhares de pessoas, com milhares de conversões, num grande avivamento nos Estados Unidos. Porque quando nós nos lançamos a conhecer a vontade de Deus, a nos colocar diante do Senhor, Deus vai nos usar, Deus vai nos orientar. E quando nós dizemos na nossa oração: Senhor, faça-se a tua vontade, Deus vai nos dizer então qual a vontade dele para os nossos corações, para que sejamos bênçãos, E o quinto princípio é que o ser humano é depender completamente da vontade de Deus. Jesus estava diante dos seus discípulos e vários apoiadores, e vários seguidores, naquilo que é chamado de Sermão do Monte. E Jesus está falando para aquele grupo de pessoas, um grupo muito grande, talvez até forçando a voz e falando de maneira que todos, bem distante, pudessem ouvir e entender aquilo que estava sendo dito. Nós vamos entender, irmãos, que Jesus está falando para os seres humanos. E os seres humanos precisam da vontade de Deus, precisam depender da vontade de Deus. Deus revela a sua vontade na Escritura Sagrada. É aqui o grande diferencial de muitas pessoas que não conseguem buscar a direção de Deus para as suas vidas, porque não conhecem a palavra de Deus. Por isso sempre nós nos voltamos para o conhecimento da palavra de Deus como algo fundamental para se conhecer a vontade do nosso Deus Todo-Poderoso. Mas quando falamos de conhecer a vontade de Deus, é preciso esforço para caminhar dentro da vontade do Senhor, para estudar a palavra do Senhor. Como nós vamos ler, irmãos, em 2, 3 dias, um livro como este? Como que nós vamos conhecer a vontade do Senhor com 2, 3 dias lendo a Escritura? É preciso tempo, é preciso dedicação, esforço. E é por isso que nós precisamos valorizar tanto aqueles mais velhinhos que pregam a palavra do Senhor com conhecimento. E aqui eu me lembro do Dr. Russell Shedd, falecido há alguns anos, quando lá no seminário, quando nós estudávamos, e há 20 anos atrás, 16 anos atrás, já era um senhor de muita idade, mas ele tinha uma rica palavra, de alguém que estudou durante toda a vida a Escritura, a palavra do Senhor, muito conhecimento para nos dar. Mas se nós ficarmos parados e simplesmente esperarmos pelo próximo pregador no YouTube ou pela próxima mensagem no Facebook, como que nós vamos conhecer a vontade do Senhor? Irmãos, é preciso esforço, porque infelizmente o ser humano ele tem essa tendência natural de desanimar, de murmurar, de esquecer, até mesmo de dormir. Em Mateus capítulo 26, verso 40, Jesus chega para os seus discípulos lá no Getsêmanes e diz para ele: olha, nem ao menos 1 hora vocês puderam vigiar comigo, estão assim dormindo, olhos pesados. Sim, a tendência natural é desânimo, murmuração, esquecermos da palavra do Senhor, dormirmos. Não fala que dormirmos no culto, não. Dormirmos mesmo quando nós estamos buscando a palavra do Senhor. É de fato, irmãos,
uma necessidade de nós lutarmos contra isso. Suplicarmos aqui o auxílio de Deus para tirar a cegueira dos nossos olhos. Pois é por causa desta cegueira que nós dormimos, que nós nos esquecemos, que nós desanimamos, que nós nos afastamos da vontade do Senhor. E Paulo, quando ele orava, quando ele pedia, Senhor, me dá discernimento, abre os meus olhos. Efésios capítulo 1, verso 17, ele diz, para que, ele orando, pedindo à igreja, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Deus. Olha o que ele está orando aqui, pedindo para que Deus nos revele. Mas para que isso possa acontecer é necessário que nós possamos mergulhar na Escritura, ler a Escritura e ter o hábito, por que não dizer, de decorar os textos bíblicos. Se você, ao passar por uma leitura, uma passagem, viu naquele livro, risque ele, coloque ali um colchete, um parêntese, ou então escreva ele num caderno, coloque no seu celular, coloque no lembretinho na geladeira, mas lembre-se, decore esse texto, decore esse versículo, coloque ele no fundo do seu coração, porque o que Paulo está dizendo é que eu oro para que Deus revele ao coração dos crentes a vontade de Deus. E ele diz mais no capítulo de número 3, versículo 16, que nós lemos no início do culto, quando ele ora dizendo, olha, para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, para que nós possamos nos ver livres dessa cegueira espiritual, é necessário que o poder de Deus nos revista, venha sobre nós, para que nós possamos estar bem alicerçados e firmes no amor de Deus, meus irmãos, porque há uma constante luta. Ele vai falar em Gálatas, olha, a carne militando contra o Espírito quer orar, o Espírito quer ler a Escritura, mas a carne diz, não, você tem outras prioridades, você tem que concluir o seu projeto, você tem que resolver o seu problema, você tem que resolver a tarefa que te deram, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo outro, e nós às vezes nos pegando em pecado, vendo a nossa casa, o nosso trabalho impecavelmente tudo organizado, mas as coisas de Deus em completo flagelo, sujo, desorganizado, um absurdo. Pensarmos, meus amados, que todas as coisas da nossa casa, do nosso trabalho, os nossos projetos estão em dias, e a vida de oração uma completa bagunça. Que coisa! Nós precisamos da graça de Deus sobre nós, para não deixarmos que estas coisas continuem acontecendo conosco. Precisamos sim orar e jejuar para descobrir essa vontade de Deus, essa vontade soberana de Deus. Quando Jesus estava ali no jardim do Getsêmani, e ele orava com grande angústia, dizendo, Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas faça-se a tua vontade. Veja, irmãos, o próprio Senhor Jesus, num grande drama, uma grande luta interna no seu coração, sofrendo, porque ele sabia que iria passar por uma grande agonia, uma grande dor. Quantos não estão sofrendo? Quantos não estão desesperados, entrando em depressão, tendo que tomar remédios, porque eles não estão conseguindo confiar em Deus, estão desesperados, como se Deus não pudesse ajudá-los. Meus amados, nós precisamos falar como Jesus falou, com fé. Senhor, não faça a minha vontade, mas a tua vontade, não seja como eu quero, mas como tu queres. Sim, Senhor. Que ato de fé, de alguém que conhecia o poder de Deus. Mas como alguém que não conhece a Deus pode orar com tamanha fé? É como a palha agitada de um lado para o outro, sofrendo para cá e para lá. Nós precisamos confiar no Senhor e orar ao Senhor.
Mas sempre tome cuidado para não querer impor a sua vontade para Deus. Para não querer dizer, Senhor, mas tem que ser assim, Senhor. Cuidado, cuidado. Às vezes a gente não entende as coisas que estão acontecendo, que estão ao nosso redor. Ficamos assim sem saber o que significa Romanos 8, 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não entendemos direito isso, mas olhe para uma receita de bolo, e aqui eu não vou me aventurar a fazer um bolo com vocês, porque de fato eu não sei. Apesar de que ter as receitas prontas, no mercado, vai lá, mexe um pouquinho, coloca, já está pronto. Mas veja, cada ingrediente separado não diz nada. Mas quando você junta esses ingredientes, você tem algo saboroso que alimenta a família. Assim é a vontade de Deus. Às vezes a gente não entende direito o que está acontecendo, mas quando Deus junta tudo, mexe conosco, mexe com o nosso coração, nos faz servos, nos faz confiantes na sua palavra, na sua vontade, e nós então entendemos, ó Deus, obrigado, como que eu estava longe do Senhor. E para finalizarmos, irmãos, caminhando para o final, quando nós olhamos ali em Romanos, no capítulo 12, Paulo fala sobre a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Alguns se perguntam, pastor, mas será que se eu dizer, Senhor, faça a tua vontade, eu não estou restringindo o direito de liberdade que eu tenho? Hoje a palavra liberdade está muito em voga, né? Liberdade, liberdade. Mas a resposta que eu digo para você é não. Sabe por quê, irmãos? Liberdade não significa dizer sim para tudo. Mas justamente o contrário, poder dizer não para algumas coisas. Pois aquele que se acha livre, ele quer dizer sim para tudo, ele quer realizar todos os seus desejos. E há momentos que é preciso dizer não, porque se alguém lhe oferecer alguma coisa aparentemente muito boa, mas você tem que pensar, isso realmente será bom para a minha vida, para a minha família, para os meus filhos, para os meus pais? Isso será realmente proveitoso? E ali exigirá de você o grande sacrifício de dizer não. Agora não é o momento, ou nunca, jamais isso na minha vida. Nós precisamos caminhar de acordo com a vontade de Deus. Como eu disse, Paulo vai nos dizer que a palavra do Senhor, a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. A vontade do Senhor é boa, sim, boa para cada um de nós. Quantas coisas nós costumamos transformar em um pesadelo. Não sei se você já teve essa experiência na sua casa de convidar, de organizar um almoço, um jantar para alguém da sua família. E aí você convida um parente seu e de repente você começa a pensar, e eu não convidei o fulano da minha família. Nossa, eu tenho que convidar ele. E aí você vai, liga para ele também, marca no mesmo dia. Aí você lembra, nossa, mas e ciclano, fulano, se ele vir os dois aqui, as duas famílias e não ter a outra? Aí você vai e liga. E depois você descobre então que tem mais um que estava passeando, está na cidade, e agora você tem que convidá-lo. De repente, você se vê super preocupada, correndo com as coisas, porque tem que receber agora não uma família, mas 5 já de cara, de uma vez assim, e você começa a cuidar da casa e preparar as coisas, e aquilo que era um pratinho só já tem que virar uma travessa enorme, e aquela correria toda, e aquilo vai te deixando enfurecido. Quando você recebe essas visitas, já recebe com aquela cara, o que você está fazendo aqui? Ora, fazendo aqui, foi você que convidou. Foi a própria pessoa que fez o convite. Mas, irmãos, durante esse processo, transformou aquele convite, aquele almoço, aquele jantar, uma reunião de família, num verdadeiro inferno, por causa da mentalidade. Da mentalidade. Olha, Deus jamais faria isso conosco. Tudo aquilo que Deus se propõe a dar para nós, a fazer para nós,
Ele dá de bom grado, Ele faz com amor, Ele não se sente pesado em dar alguma coisa para nós, mas o banquete que Ele serve para nós, Ele serve com alegria, e tudo que Ele serve para nós é bom, é agradável. O problema não é Deus, o problema somos nós, que não confiamos que a vontade de Deus realmente é boa para nós. A gente quer ter o controle da situação, a gente quer ter o controle de tudo e saber o que vai acontecer amanhã, depois de amanhã, mês que vem, ano que vem. Tem gente já sofrendo pelo ano de 2022. Pelo amor de Deus, pare com isso. Olha, a vontade de Deus, ela é boa. O que Deus vai produzir na nossa vida é algo bom. Mas mais do que boa, Paulo vai nos dizer que a vontade de Deus, ela é agradável, meus irmãos. Isso significa que nós precisamos aprender a descansar. Descansar na vontade de Deus. Às vezes, o que nós precisamos fazer, sabe o que é? É não fazer nada. Simplesmente esperar. Simplesmente aguardar. Pois se a vontade de Deus, ela é agradável, nós precisamos aprender a descansar. Descansar na vontade de Deus. Eu vivo a experiência de ter filhos pré-adolescentes, né? Crianças já indo para a adolescência, e um desejo que nós temos como pais é vê-los sempre servindo ao Senhor, entregando a sua vida ao Senhor Jesus, convertendo verdadeiramente a sua mente, o seu coração. A gente vê tantos jovens hoje no mundo das drogas, da prostituição, da luxúria, da preguiça, da ociosidade. E nós nos preocupamos, Deus e os meus filhos, às vezes corremos o risco de perder sono por causa disso. Você que é pai, você me entende. Mas há momentos que nós não temos o que fazer. É descansar em Deus, pois converter o coração e transformar o coração deles é algo que pertence ao Senhor. O que cabe a nós? Cabe a nós sermos testemunhas verdadeiras de Deus em cada palavra, em cada decisão, em tudo aquilo que nós falamos para eles, em tudo aquilo que nós mostramos para eles, a sermos nós mesmos luz, a luz de Jesus no coração deles, e aguardar, e esperar, saber esperar na boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Perfeita vontade de Deus. Quem é sábio? Quem é que é inteligente? Quem é que conhece todas as coisas? Eu não sei se você já teve, num momento de dificuldade, você foi buscar uma opinião, uma ajuda com quem não sabe nem cuidar da própria vida dele. Não sei o que você ouviu, mas imagine você numa dificuldade muito grande, sem saber o que fazer, e você vai buscar ajuda com alguém que não sabe cuidar nem da própria vida. Será que essa pessoa vai conseguir te dar uma orientação boa? Você vivendo uma crise familiar, você vai buscar ajuda com alguém que já se separou 2, 3 vezes? Será que você vai conseguir ouvir palavras boas dessa pessoa? Você procurando caminhar no caminho do Senhor, servir a Deus, mas você vai buscar uma orientação justamente com alguém que nunca entrou na igreja, ou que saiu da igreja e não quer mais voltar lá. Observe bem com quem nós estamos buscando opinião. Mas Deus é sábio. Cada resposta, em tudo aquilo que Ele pode nos orientar, Deus é sábio e maravilhoso. Por isso a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Faça-se a tua vontade, Senhor. E ao concluir eu volto à pergunta inicial. Como então, pastor, saber a vontade de Deus para a minha vida? Pois certamente nós gostamos de ler a Bíblia e já ter uma resposta para uma questão difícil, para um problema complicado. Nós queremos uma revelação. Recentemente alguém mandou uma mensagem para mim dizendo: pastor, o senhor faz revelação? Eu disse para ele: só da Bíblia. Mas ao dizer só da Bíblia, irmãos, eu estou dizendo por
toda a Bíblia. Toda a Bíblia é a revelação de Deus. É a melhor revelação que nós podemos fazer, porque a revelação do homem pode falhar, mas a revelação de Deus, da palavra do Senhor, jamais falha. Então, como saber a vontade de Deus para a minha vida? E eu preciso te dizer, resumindo tudo aquilo que nós já falamos aqui, entender a vontade de Deus, irmãos, é consequência da vida que nós temos com Deus. Deixe-me ser um pouco mais claro. Quanto mais perto de Deus você está, mais você consegue ouvir a Deus e enxergar a vontade de Deus. Mas quanto mais longe de Deus você está, mais difícil é esse processo para descobrir a vontade de Deus. Então, o nosso estilo de vida, o nosso jeito de viver, precisa ser perto do Senhor, bem perto do Senhor, bem próximo do Senhor. Que Deus, na sua infinita graça e misericórdia, nos abençoe, para que nós possamos construir a nossa oração, mas principalmente a nossa vida, dentro da vontade do Senhor. E todas as vezes que nós formos orar, você possa pontuar para Deus: Deus, eu apresento tudo isso, mas seja feita a tua vontade. Faça-se a tua vontade, que é muito melhor do que a minha, não a minha própria vontade. Compartilhando com os irmãos algo pessoal que nós estamos vivendo, quando Deus esteve nos incomodando a respeito de sair da igreja, de ir para uma outra igreja. Foi um processo difícil, porque eu não queria deixar os irmãos, não queria deixar os irmãos naquela época. E nos últimos anos Deus foi trabalhando no meu coração, me preparando a minha família, para que chegasse nesse momento e nós pudéssemos, enfim, chegar no fim do pastorado aqui na Igreja Presbiteriana da Vila Operária. Irmãos, se não é pela vontade do Senhor, a gente não toma uma decisão como essa. Mas entendendo que é a vontade do Senhor trazer para esta igreja um outro pastor, uma outra família, um outro casal, que vai estar cuidando da igreja, entendendo também que é propósito do Senhor nos abençoar em outra igreja, porque a obra de Deus, ela é vasta, ela é grande, ela está em todo lugar. Quanto eu amo a cidade de Porongatu. Mas há um tempo atrás, ouvindo a música do cantor Fernandinho, e ele falava também pelo amor que ele tinha pela cidade dele, de Campos. Uma cidade relativamente grande, mas pequena em relação a outras capitais. E até que ele, confrontado por um amigo, pôde entender e dizer: olha, tudo bem, Deus ama Campos, mas Deus ama também todas as cidades. E você precisa aprender a olhar com amor para todas as cidades. Foi então que Deus deu força para ele, fortaleceu o ministério, indo para outra cidade, onde ele estivesse louvando ao Senhor e sendo até hoje um instrumento nas mãos do Senhor, e continuará sendo. Assim todos nós precisamos ser orientados pela palavra do Senhor. Deus ama a todos, e Deus quer servir a todos, e Deus quer me usar para servir a sua igreja também em outros lugares. Continuando amando a cidade de Porongatu, amando a Igreja Presbiteriana de Vila Operária, que me acolheu com tanto amor ao longo de todos esses anos, mas servindo ao Senhor Jesus, aonde Ele nos colocar. Que Deus nos abençoe, para que nós sempre estejamos dentro da vontade do Senhor. Ore pelos pastores, por mim e por aquele que irá pastorear esta amada igreja em 2022, para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Feche os seus olhos, vamos orar. Deus amado e Deus todo-poderoso, Pai, nós queremos colocar diante do Senhor aqui, ó Deus, a nossa oração, ó Deus, dizendo ao Senhor que não seja feita a nossa vontade, mas a Tua vontade, ó Pai. Nos ajude, ó Deus, a entender a vontade do Senhor como boa, agradável e perfeita para nós, ó Deus. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Nós te suplicamos, ó Pai. Nós precisamos tanto de Ti, Pai.
na nossa vida, no nosso caminhar, em toda a nossa existência, Senhor. Deus, fortalece, Senhor, a vida desta igreja, Pai. Nesses momentos difíceis, é momentos onde o Senhor está fortalecendo esta igreja, Pai, para que seja uma igreja cada vez mais fiel a Deus, em todas as coisas, Pai. Deus, muito obrigado ao Senhor pelas cestas que nós estamos distribuindo essa semana, fruto da liberalidade dos amados irmãos, ó Deus. Não só, ó Deus, com os seus alimentos, ó Deus, com as cestas, mas com as suas ofertas, com os seus dízimos, para que esta estrutura possa crescer cada vez mais, para que nós possamos alcançar mais vidas, mais pessoas, ó Pai, trazendo mais obreiros, mais servos, mais pessoas aqui para trabalhar na Tua obra, Pai, e sermos, ó Deus, uma igreja que influencia a cidade de Porongatu, ó Deus. Influencia cada profissional, seja professor, médico, odontólogo, advogado, juiz, político. Deus, nos ajude, Senhor, que seja feita a Tua vontade, Senhor, nas nossas vidas, ó Pai. Que nós possamos nos humilharmos sempre que entrarmos para o nosso quarto, para ali falarmos com o Senhor, ó Pai. Que seja este um verdadeiro relacionamento de vida com o Senhor. Nos ajude, Pai, a valorizarmos cada momento de oração que temos com o Senhor, junto com os nossos filhos, junto com os nossos pais, juntamente com a nossa família, com o esposo, com a esposa, com os tios, as tias, os avós, mas toda a família orando e buscando ao Senhor juntos, para glorificar o Teu nome, Pai. Em nome de Teu Filho amado Jesus, ó Deus, nós Te louvamos, nós rendemos ao Senhor toda a honra e toda a glória, hoje e para todos sempre. Amém.